dia 13 de junho, a cidade de Santos comemora o aniversário de José Bonifácio. José Bonifácio nasceu aqui em Santos, dia 13 de junho de 1763. E ele é considerado o nosso cidadão mais ilustre. Mas ele não é só o cidadão mais ilustre de Santos, ele é o maior dos brasileiros. E por isso que esse dia de José Bonifácio deveria ser comemorado no Brasil inteiro. Já dizia Gilberto Freire que deveria existir um dia do José Bonifácio, que seja 13 de junho. Gilberto Freire ainda defendia que o dia da independência era sobretudo o dia de José Bonifácio. Mas podemos recordar dele nesses 2 dias, por que não? Aqui em Santos as comemorações são realizadas em frente ao Panteão dos Andradas, que é um monumento erguido para guardar os restos mortais de José Bonifácio Andrade Silva, de seus irmãos mais próximos, Martim Francisco e Antônio Carlos, e alguns outros Andradas célebres. José Bonifácio nasceu no século XVIII, foi criado aqui na colônia, e aqui era muito difícil de você ser bem educado, mas ele foi educado pela mãe com a ajuda de tios que eram padres e funcionários públicos e médicos. Conseguiu também acesso às lições de Frei Manuel da Ressurreição, que sabia francês, grego, latim, ensinou gramática, retórica e poemas, e inclusive rudimentos de método científico, assim como ele era conhecido na época. José Bonifácio, desde adolescente, já demonstra a capacidade de escrever bons poemas, demonstra também observação de alguém que vai se tornar um futuro homem de ciência, porque ele fez observações sobre a pesca de baleias que mostrava conhecimento de economia, observações sobre diamantes que demonstrava escrúpulo de quem tem classificações em mente. E ele fez também observações sociais e políticas, mesmo sendo menino, e tinha uma grande cultura livresca. Foi estudar em Coimbra, estudou filosofia e direito, também cursou matemática sem que pudesse terminar. Destacou-se a princípio como rebelde, tomou repreensões, depois criou clubes de leitura, grupos, se destacou muito e acabou se transformando num membro da Academia Real de Letras de Lisboa, de Ciências e Letras de Lisboa. Aí ele também ganhou destaque, acabando por ser um brasileiro contemplado com uma bolsa de estudos para viajar a Europa inteira em busca dos melhores conhecimentos de mineralogia. Mineralogia é interessante para Portugal porque era no contexto de um Estado que precisa explorar suas riquezas internas, você reconhecer onde há minérios de qualidade, saber explorá-los, treinar os trabalhadores das minas, isso era extremamente importante. Mas José Bonifácio não fez só isso. Viajando por toda a Europa, ele toma notas a respeito dos costumes locais, da conformação física das pessoas, das leis, das canções, das diversões, e se regrou a ponto de conseguir ler todas as manhãs, segundo o seu diário, e de também realizar conversações inteligentes com pessoas ilustres ou muito cultas com quem ele queria aprender. Então, ele regrava a sua vida para ter realizações úteis no campo do conhecimento e da realização benemérita. José Bonifácio retorna a Portugal, acumula tantos empregos que acabou depressivo, porque parecia que não tinha tanta gente capaz de realizar as grandes obras em Portugal, ao mesmo tempo em que a burocracia e a má vontade dos portugueses, segundo seus textos, era muito grande. E a gente pode até reconhecer aí uma grande herança para nós no Brasil. E José Bonifácio consegue voltar para o Brasil depois de muito tempo, pedindo aposentadoria, volta para cá com 56 anos e, querendo se isolar na sua fazenda aqui em Santos, chamada Fazenda dos Outeirinhos, ele acaba se envolvendo numa viagem mineralógica, observa muitas irregularidades, muita coisa que precisava melhorar, desde a agricultura até o trato que era dado aos índios e aos escravos, e acaba então fazendo parte de atividades políticas. Se destaca aqui em São Paulo, é provavelmente o principal homem do Dia do Fico, porque ele escreveu uma carta para o Dom Pedro I dizendo que se ele tinha honra de homem e de príncipe, ele deveria ficar, ou ele ia arcar com a consciência dele, com o rio de sangue que ia correr aqui no Brasil. José Bonifácio, graças à sua atuação de pacificação de São Paulo, união de São Paulo e respeito ao príncipe regente Pedro, é nomeado ministro. Então ele foi o primeiro brasileiro a ser transformado em ministro. E como ministro, ele realizou a obra que nos conduziria à independência. Fez a independência, inclusive independência ou morte é um termo criado por ele, era uma contrassenha de sua organização, da qual o Pedro fazia parte. Cria a nossa nacionalidade, porque ele tinha a ideia de um país mestiço, culto, que ia desenvolver acima de tudo as letras, as ciências e ser aberto
a todos os povos, desde o chinês. Ele falava inclusive dos discípulos de Muhammad, inclusive os indianos, e os negros e indígenas deveriam ser introduzidos na vida social em igualdade aos brancos. Inclusive ele defendia a miscigenação, a mestiçagem, dizendo que isso só seria benéfico para o Brasil. José Bonifácio também é conhecido por ser o primeiro ecologista, talvez do mundo. Eu assisti a um documentário português que dizia que era o grande pioneiro da ecologia no mundo, mas eu já tive notícias de que havia um cara estudando algumas coisas parecidas e com quem ele pôde aprender na Prússia. Então José Bonifácio se transforma-se em um homem cosmopolita, um grande benfeitor do Brasil, cria a nossa nacionalidade, mas acaba por meio de intrigas, brigas e daquelas pessoas que eram contrárias ao crescimento e glória do Brasil. Ele acabou sendo exilado e aí o projeto dele atrasou. Depois nós tivemos a grande esperança do seu retorno com a tutoria de Dom Pedro II. E isso para mim é um símbolo. Quando ele volta e é nomeado por Dom Pedro, que lhe pedia desculpas, como tutor de Dom Pedro II, educando-o por 2 anos, isso nos mostra que José Bonifácio, já idoso, reconhecia a sua missão de transmitir ao futuro do Brasil, na pessoa do pequeno imperador, que ele chamava de meu filho e meu imperador, a um sonho, o sonho da nação brasileira, a ideia de pátria brasileira. Então José Bonifácio é o nosso maior homem, o nosso símbolo, ele é o nosso guardião, ele nos defende como quando vamos para o exterior. Quando eu estive conversando com argentinos, eles falavam de San Martín e Belgrano, que para eles isso é normal, é o papo do dia a dia. Eu pude falar dos Andradas com igualdade de condições e talvez até com alguma superioridade. Conversei com uruguaios e eles têm muito orgulho também de seus heróis, sobretudo de José Artigas. Quando conversei com americanos de seus Founding Fathers e dizendo que José Bonifácio encarnava em uma só pessoa capacidade militar, a questão de ser poliglota, agricultor, tradutor, poeta, eu já falei isso, o fundador da pátria, criador de projetos de lei, criador de desenho constitucional e um grande, inclusive, chanceler. Ele criou uma política de relações exteriores fantástica. José Bonifácio tem muitas facetas e isso é que me preocupa. Ele tem tantas facetas e essas facetas nos dão tantos exemplos que eu me pergunto por que não há canções, milhões ou milhares de biografias, filmes e filmes, séries, novelas, por que não há tudo isso a respeito de José Bonifácio? E daí o grande mérito da iniciativa do Mauro Ventura de realizar esse filme documentário, do qual faz parte como consultor, com muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Eu os parabenizo, era uma ideia minha que não saiu do campo das ideias e de repente alguém com as condições, com um ótimo coração, com grandes ideias, pôde levar isso adiante. Então esse filme documentário é uma abertura de portas. É fazer com que não só os santistas, e mesmo os santistas, geralmente todas essas comemorações participam pessoas mais idosas ou crianças carregadas por professores idealistas. Da minha geração, digamos dos 20 e poucos aos 40, não tem ninguém, quase ninguém vai lá assistir, com exceção dos descendentes. Então nós precisamos de que o Brasil reconheça em José Bonifácio quem ele realmente foi, e todas essas facetas devem ser estudadas. Eu uso, já que as minhas palavras são fracas, eu sou o professor Rafael Nogueira, mas isso não quer dizer muita coisa para os brasileiros, eu chamo Machado de Assis para me proteger aqui, porque ele escreveu um poema em homenagem a José Bonifácio, por ocasião como é que é o nome daquilo? Do monumento do Rio de Janeiro a José Bonifácio, que foi feito na época de Dom Pedro II. E ele escreveu então um poema. Esse monumento, inclusive, sobre esse monumento Mauro Ventura falou no Hangout. Ele disse que esse monumento está esquecido, ninguém sabe o que significa, e quem lembra dele são as pombas que deixam lá os seus cocôs. Então vamos ver o que Machado de Assis disse a respeito disso. Ele disse assim: de tantos homens que o brilhante lume viram do sol amortecer no ocaso,
quantos verão nas orlas do horizonte resplandecer a aurora? Inúmeras no mar da eternidade as gerações humanas vão caindo. Sobre elas vai lançando o esquecimento, a pesada mortalha. Da agitação estéril em que as forças consumiram da vida, raro apenas um eco chega aos séculos remotos, e o mesmo tempo o apaga. Vivos transmite à popular memória o gênio criador e a sã virtude, os que o pátrio torrão honrar souberam, e honrar a espécie humana. Vivo irás tu, egrégio e nobre Andrada, tu cujo nome entre os que à pátria deram o batismo da amada independência, perpetuamente fulge. O engenho, as forças, o saber, a vida, tudo votaste a liberdade nossa, que a teus olhos nasceu e que teus olhos inconcussa deixaram. Nunca interesse vil manchou teu nome, nem abjetas paixões, teu peito ilustre, na vida a chama ardeu que os homens levam ao sacrifício honrado. Se teus restos há muito repousam no pó comum das gerações extintas, a pátria livre que legaste aos netos e te venera e ama, nem a face mortal consente a morte que te roube, e no bronze redivivo o austero vulto restitui aos olhos das vindouras idades. Vede, lhes diz, o cidadão que teve larga parte no monumento da liberdade, a cujo seio os povos do Brasil se acolheram. Pode o tempo varrer um dia ao longe a fábrica robusta, mas os nomes dos que a fundaram viverão eternos. E viverás, Andrada,